Olá, canquetes e canquitos virtuais. Neste vídeo, vamos falar sobre conjunto das partes de um conjunto, que nada mais é do que um conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto. Para você poder relembrar conceitos importantes, separei para você aqui dois exemplos. Vamos imaginar aqui que eu tenho esses dois conjuntos. Este conjunto à sua esquerda e este conjunto à sua direita. Perceba que todos os elementos desse conjunto que está aqui à esquerda são elementos desse outro conjunto. Quer dizer, então, que este conjunto está contido nesse conjunto aqui. Lembrando, quando eu falo isso, é a mesma coisa que eu falar que esse conjunto é subconjunto desse outro conjunto aqui. Bora ver um segundo exemplo. O conjunto M é o conjunto com os elementos P, Q e R. Aqui eu tenho um conjunto unitário. E o seu único elemento é também elemento do conjunto M. Então, quer dizer que este conjunto está contido no conjunto M. Eu posso escrever desse modo, ou eu posso escrever assim. Esse conjunto, com o elemento Q, ele está contido no conjunto com os elementos P, Q e R. Ou eu dou nome ao conjunto, ou então eu enumero os seus elementos. É a mesma coisa. Bom, vamos então agora ver um exemplo um pouco mais aprofundado sobre isso. Bora imaginar que ali eu tenho o conjunto A, com os elementos A, B, C. Então, o conjunto A possui 3 elementos. É bom que se diga isso, isso vai ser importante mais na frente. E aqui eu vou fazer com você 3 etapas. Primeira etapa, vamos aqui dizer quais são os subconjuntos do conjunto A, que tenha ou que tenham apenas um elemento. Depois, subconjuntos de A que tenham 2 elementos. Subconjuntos de A que tenham 3 elementos. E que não tem elemento. No caso, o vazio. Bom, vamos então aqui começar. Eu posso falar que este conjunto ele possui um elemento e ele está contido no conjunto A. Posso também falar para você que esse conjunto que possui esse elemento também está contido no conjunto A. É subconjunto do conjunto A. E esse outro conjunto também tem esse elemento, também está contido no conjunto A. Então aqui eu satisfiz a primeira coisa que eu pedi. Subconjuntos de A com apenas um elemento. Então temos aqui esses 3 subconjuntos. Não vá perder a conta, já temos 3 subconjuntos do conjunto A. Bora agora ver quais seriam os subconjuntos de A com 2 elementos. Eu posso falar, por exemplo, o conjunto com os elementos A e B também está contido em A. Está aqui o A, está aqui o B. Todos os elementos desse conjunto são também elementos do conjunto A. Um outro exemplo, este conjunto. Todos os seus elementos são também elementos do conjunto A. Está aqui o A, está aqui o C. Então, ele também é subconjunto de A. Você pode estar pensando, vou falar agora o conjunto com os elementos B e A. Na aula de introdução sobre conjuntos, eu falei a você que não tem importância a ordem dos elementos. Quando eu altero a ordem, eu não obtive um novo conjunto. Continuo tendo o mesmo conjunto. Então, não vá pensar em falar BA e nem falar em CA. Então, sendo assim, falta apenas um conjunto com 2 elementos, que é subconjunto de A. Qual seria ele? O conjunto com os elementos B e C. Todos os elementos desse conjunto são também elementos do conjunto A. Bora para uma terceira etapa. Subconjuntos de A com 3 elementos. Só tem ele mesmo. Então você pega a sua canetinha e anote aí. Todo conjunto está contido em si mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, subconjunto de A com 3 elementos é o próprio conjunto A. Então, temos aqui, este conjunto está contido em A. E qual é o elemento? Aliás, e qual é o conjunto que não tem elemento? É o vazio. Quer dizer, então, que o vazio também está contido em A. Aliás, minha canquete, meu canquito, o conjunto vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto.
Então são duas informações muito importantes. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo e o conjunto vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Bom, eu comecei esse vídeo te falando que o conjunto das partes de um conjunto é o conjunto os elementos são os subconjuntos desse conjunto. Olha só, aqui eu tenho o conjunto A e eu quero saber qual é o conjunto das partes de A. Ou seja, qual é o conjunto dos subconjuntos de A. Você pode ler de modo mais prático, mais informal assim, ó. P de A. Mas entenda o que isso significa. Quer dizer o quê? Conjunto dos subconjuntos de A. Então, quer dizer que todos esses elementos, aliás, todos esses conjuntos que aqui eu elenquei com você, eles vão ser elementos do conjunto das partes. Então, vamos botar aqui, começar pelo vazio, que é o subconjunto de A que não tem elemento. Depois, vamos colocar os subconjuntos de A com apenas um elemento. Então, aqui os três. Vamos lá? Veja que interessante, né? Com esta roupagem aqui, o que eu estou escrevendo agora são elementos desse conjunto. Isso vai ser muito importante em questões de vestibulares e de concursos, tá? Vamos aqui dar sequência. Vamos pegar agora os subconjuntos de A com dois elementos. Temos aqui os três. AB. Você lembra que eu falei a você que quando eu tivesse elementos aqui entre a chave que abre e a chave que fecha, então isso aí são elementos. Por mais estranho que pareça, vão ser elementos desse conjunto aqui, ó. Vou colocar aqui ainda quem? Colocar o B e o C. E para finalizar, colocar o subconjunto com três elementos, que no caso aqui é o próprio conjunto. Não tem mais nenhum elemento, então aqui eu posso fechar essa minha sequência. Então quer dizer que o conjunto das partes de A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Não se assuste com a simbologia que ali aparece. Número de subconjuntos de A. Anote no seu caderno. Número de subconjuntos de A vai ser igual a 8. Vejam vocês o seguinte, que o conjunto A, inicialmente, ele tem 3 elementos. E o conjunto das partes de A, ou seja, o número de subconjuntos de A, são 8 elementos. Então anote essa formulazinha que é muito importante. O número de subconjuntos de um conjunto é igual a 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Na aula inicial sobre conjuntos, eu falei que isso aqui indicaria o número de elementos do conjunto A. Então, nesse meu exemplo aqui, já que o meu conjunto A possui 3 elementos, confere comigo, temos aqui 3 elementos, então a quantidade de subconjuntos seria igual a quanto? Seria 2 elevado a 3, que dá exatamente 8, que nós encontramos quando nós elencamos um por um os elementos. Para você ter uma ideia, um conjunto que tem 5 elementos vai ter 32 subconjuntos, porque 2 elevado a 5 seria 32. Então não iria fazer muito sentido você querer fazer um por um os subconjuntos de um conjunto supostamente que tivesse 5 elementos. Para finalizar essa aula, veja que interessante. Eu poderia dizer aqui que este conjunto aqui, ele pertence ao conjunto das partes de A. Porque nessa configuração, aqui, em relação a este conjunto aqui, ó, ele é elemento. E se é elemento com conjunto, eu vou ter que dizer que ele pertence ao conjunto A. Aliás, ao conjunto das partes de A. Outra observação importante é você dizer também para mim agora que o vazio pertence ao conjunto das partes de A. Porque nessa configuração que aqui aparece, ele está sendo elemento desse conjunto aqui, ó, o conjunto das partes. Como eu falei para você agora há pouco, pedi até que você anotasse aí, o conjunto vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Então aqui, já que ele apareceu como elemento, ele vai, não está errado dizer para você que ele pertence a esse conjunto, como também não está errado falar que ele está contido nesse conjunto, já que o vazio ele é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Bons estudos e até a próxima!